Tendo Jesus descido do monte. Então, irmãos e irmãs, hoje esse evangelho, o primeiro evangelho após Jesus descer da montanha, do Sermão da Montanha, Então foram esses 3 capítulos que nas últimas 3 semanas nós lemos e refletimos junto com a igreja. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o discurso, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Então, depois que Jesus propôs tudo o que propôs, e de nós termos escutado então no evangelho de ontem, a respeito da prudência, que aquele que escuta e pratica o Sermão da Montanha é como aquele que constrói a casa sobre a rocha e não sobre a areia, Então a palavra de Jesus é a rocha da nossa vida e sobrevive a tempestade, o vento, o enchente, e sobrevive também ao juízo final. Então, descendo da montanha, Jesus encontra um leproso. Mateus coloca o leproso aos pés da montanha, E esse leproso então se aproxima de Jesus, se ajoelha diante dele e vai fazer uma oração tão profunda e tão sábia, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Os leprosos viviam no tempo de Jesus a pior situação que uma pessoa podia viver. Ter lepra era a pior das doenças, Pelo lado da doença mesmo, pelo lado físico disso tudo, Uma doença que vai comendo a pessoa, destruindo a pessoa, não havia cura para isso. Mas também por tudo que se acreditava a respeito de uma doença assim, da lepra, Que era um castigo de Deus, Que a pessoa era, no sentido pleno da palavra, uma desgraçada. Porque daí tinha que ficar longe da família, tinha que ficar longe do convívio da sociedade, tinha que viver de esmola às portas da cidade, nas encruzilhadas. Então ser leproso era o inferno na terra, E os próprios leprosos acreditavam nisso. Porque uma coisa é você estar passando por uma situação e as pessoas acreditarem que você merece mesmo estar passando por aquilo, que aquilo é castigo de Deus, mas você sabe que não é isso. O problema é quando a gente também crê em certas coisas. Então, os leprosos, grosso modo, eles também acreditavam em tudo que acreditavam a respeito deles. Era assim que um leproso também se via, como um desgraçado, um castigado, um esquecido, Ele também se acreditava nessas condições todas. Tanto é que esse leproso não está no alto da montanha, Talvez sentiu muita vontade de subir. Talvez via aquela multidão que subiu e ficou tanto tempo lá em cima ouvindo esse Jesus falar e morria de vontade de ir lá. Por que não ia? Porque ele também acreditava nisso tudo. E essa crença de que ele é um desgraçado, de que ele é um esquecido por Deus e um torturado por Deus, está nele na oração. Olha só, diz então a palavra que ele se aproxima de Jesus, vence esse medo. Ele que já não se aproximava de mais ninguém, Porque se eles se aproximassem de alguém, eles podiam ser espancados, apedrejados, podiam ser mortos, Por causa disso. Então, se aproxima de Jesus, ele vence esse medo. Diante de Jesus, ele se ajoelha, na posição de quem vai pedir, de quem vai rezar, de quem vai fazer uma súplica. Então ele se prostra diante de Jesus, entendendo que ele está diante de alguém maior do que ele, mais capaz do que ele, E aí ele pede: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Veja, essa palavra, essa oração, ela é muito profunda. Primeiro ele chama Jesus de Senhor, Kyrios. Ele chama Jesus de meu Senhor, de meu Deus. Então ele reconhece naquele homem que está diante dele, Jesus, ele reconhece mais do que um homem. Coisa que talvez alguns dos discípulos ainda não tinham conseguido dentro do próprio coração. Ele já tem essa convicção dentro do coração dele. Agora, essa convicção veio do quê? E isso nós precisamos entender, meus irmãos. Vem de tudo que ele estava ouvindo falar a respeito de Jesus. Alguma coisa ele já ouvia falar a respeito de Jesus, Alguns testemunhos, ele estava ali sempre sentado naquela esquina, ele ia ouvindo falar sobre esse tal Jesus de Nazaré. Com certeza ele deveria ter então, na cabeça dele também, algum saber das Escrituras. Antes de ser leproso, talvez ele fosse um judeu praticante, todo sábado estava na sinagoga, ouviu muitas vezes as profecias, os salmos, ouviu muitas vezes Isaías. Então, as coisas vão se juntando dentro da cabeça, vão se juntando
dentro do coração desse leproso. E assim é conosco também. Não pensemos que lepra produz fé. A gente gosta muito de um jargãozinho que tem lá a sua verdade, mas ele é muito mais inexato do que exato, né? Ele é muito menos poderoso do que a gente julga que ele seja, que é o tal do não vem pelo amor, vem pela dor, né? Talvez porque boa parte das pessoas que estão na igreja tenham vindo pela dor e não pelo amor, a gente acaba concluindo que esse é o mecanismo da coisa. Mas se isso fosse assim, meus irmãos, as igrejas estariam abarrotadas. Se isso fosse assim, as igrejas teriam que ser derrubadas. E as missas, os grupos de oração, deveriam ser feitos em estádio de futebol. Então vamos lá. Pode ser que um bom número dos que na igreja estão só vieram de baixo e empurrados por uma dor. Agora, dizer que a dor traz para Deus é um equívoco. Porque se assim fosse, os seus amigos de trabalho, os seus parentes, o seu marido ou a sua esposa estava onde hoje? Estava nos pés de Jesus, e é lá que eles estão? Não é. Então, a dor quando nos visita, uma lepra, vamos pensar, algo muito ruim, algo muito trágico, algo muito assim, que nos coloca num sentimento de inferioridade às pessoas. Isso nos leva para Deus assim automaticamente, como 2 e 2 são 4? Não é verdade. Quanto desespero existe nesse mundo? Quanta blasfêmia existe nesse mundo? E aí vamos para um outro lado da coisa. Quantas pessoas eram, aspas aí na palavra, mas vamos lá para a gente fazer o raciocínio. Quantas pessoas eram de Deus? Quantas pessoas eram da igreja? E hoje não são mais. Por causa do quê? Por causa da dor. Uma dor a visitou, uma decepção, uma desilusão com pessoas, com fatos e com coisas. Cadê esse povo? A dor tem um poder de estrago muito maior do que a gente suspeita. E para cada benefício religioso que a dor traz, no sentido de trazer para a igreja, tem 10 que se perdeu na dor. Para cada um que se salva com a dor, 10 se perde. A conta é um tanto quanto outra, diz a obviedade da vida. Então vamos lá, esse homem tem uma tragédia na existência dele, que é ter ficado leproso. E agora ele está de joelho aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se tu queres, você tem o poder de me purificar. Quem é que produziu essa fé nele? A lepra por si só? Não. O que produziu essa fé nele foi o ouvido dele. Esse homem, nessa encruzilhada, nessa esquina, ouvia falar sobre Jesus. Tudo bem. Começou a ficar animado com o que escutava, talvez ao invés de rir e dizer que isso é coisa de véia, talvez ouvia com alguma doçura por causa da lepra. Pode ser que sim, pode ser que essa lepra esteja cooperando, mas a fé não está na dor, a fé está no ouvido. Quem não gosta de escutar vai se lascar na vida a qualquer hora. O que mais ele ouvia falar possivelmente? Então, das maravilhas, da novidade desse Jesus de Nazaré. Agora, por que ele vai até Jesus? Jesus não podia ser um picareta? Jesus não podia ser um malandrão? Era assim que, por exemplo, muitos fariseus queriam que o povo acreditasse que Jesus fosse um endemoniado, um sem vergonha. Por que é que esse homem, ao ouvir falar o que escuta falar de Jesus, reconhece em Jesus aquele que tem o poder de fazer um milagre inédito? Jesus ainda não tinha curado nenhum leproso, porque esse homem tinha algum conhecimento já então também, né? De Deus, de Cristo, do Messias, do que viria. Isaías, sobretudo, vai falar dos sinais messiânicos. Quando vier o Cristo, quando vier o Messias, o cego vai ver, o mudo vai falar, o leproso vai ser limpo, o aleijado vai andar, o coxo vai correr. Os sinais messiânicos. Jesus ainda não tinha curado nenhum leproso, mas esse homem está juntando as peças dentro da cabeça dele. Talvez aquela catequese que ele escutou na sinagoga, vez ou outra, de modo até desatento, mas ficou lá no fundo da cabeça dele alguma coisa. Talvez o que ele estava ouvindo falar agora sobre Jesus, somado sim ao temperinho da dor. A dor amolece, mas não necessariamente ela molda a fé de uma pessoa. Talvez aqui no leproso amoleceu. Talvez não fosse a lepra, ele ia lembrar de tudo que escutou na catequese da sinagoga, ia somar com tudo que ouvia falar agora de Jesus, ia dizer o quê? É coisa de véia. Vou pegar minha vara de pescar e ir para o porto. Então, a lepra cooperou e não cooperou pouco, né? Mas ela não é o fator principal da história de um leproso.
O fator principal da história do leproso e de cada um de nós é o que estamos escutando falar sobre Jesus. Então a importância de escutar, de conhecer, né? E a importância de ter quem fale, né? A importância de ter quem com alegria anuncia uma possibilidade na nossa vida, Jesus Cristo. Então ele se ajoelha e diz: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Aqui tem algo muito bonito desse homem: se tu queres, se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, ele já entendeu que aquilo que Jesus fazia era o melhor para as pessoas. E entendeu que às vezes o melhor para as pessoas era o que Jesus não fazia. Então, o querer de Deus, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aceitar o querer de Deus, meus irmãos, é o maior ato de fé. Às vezes a gente se ressente, pessoas se ressentem, né? Elas até se perguntam: Padre, será que eu não tenho fé? Será que eu estou rezando pouco? E geralmente essa pergunta vem de um fato: o que eu estou pedindo não estou alcançando, o que eu estou suplicando não está acontecendo, e a pessoa começa a achar que ela está sem fé, né? Quando na verdade, meus irmãos, o maior ato de fé do ser humano e a maior grandeza da fé não está naquilo que se alcança, está naquilo que se aceita. Sim, é preciso fé para alcançar alguma coisa. Sem fé você não alcança nada. Agora, a maior expressão de fé que um coração dá a Deus não é alcançar o que pede, é aceitar o que Deus dá. E para muitos de nós o que Deus dá é um não. Não quero. Isso que você tanto quer eu não quero. Isso que você tanto quer eu não quero agora. Isso que você tanto quer eu não quero dessa forma. E ficar em paz, e não ficar derrotado, e não sair rastejando pelos cantos, e não se apaixonar pelo sofá, pela cama, pela tristeza, e não desesperançar da fila da comunhão, é o maior milagre a acontecer em nós. Aceitar as coisas. Então esse homem está convicto de que o querer de Jesus é a melhor coisa para ele. E ele está se abrindo aqui. O querer de Jesus não seja o que ele quer a cura da lepra dele, claro, né? Se queres, o querer de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, diz o profeta Isaías. Ele quer o que Deus quer para ele, em Jesus e através de Jesus. Agora, ele está cheio sim de uma convicção a respeito da pessoa de Jesus. Se queres, tu tens poder para me purificar, o poder de Cristo. Meus irmãos, Cristo tem poder para qualquer coisa. Não existe oração maluca, não existe oração idiota, não existe oração nada a ver. Jesus pode fazer o que Ele quiser fazer. Então, para Jesus, entre um câncer e uma gripe, a dificuldade é a mesma. É tudo a mesma coisa para Jesus. Então, tu tens o poder, né? E aqui tem algo que a gente tem que aprender, mais uma coisa para aprender, né? Com o leproso, que é o quê? Quantas vezes a nossa oração, a nossa fé, a nossa compreensão, né, até de Deus, está abalada pela circunstância, pelo poder do diagnóstico, pelo poder do papel, pelo poder da palavra do outro, pelo poder da repetição de alguns fatos que mais de uma vez aconteceu daquela forma. Tu tens o poder de purificar. Veja, mais uma vez, esse homem crê que Jesus pode fazer algo que ele nunca viu, nem ouviu que Jesus tinha feito. Ele tinha escutado falar da misericórdia de Jesus, e já tinha escutado falar sobre cego, sobre paralítico, sobre encapetado, endemoniado, não sobre leproso. Ele está crendo em algo inédito, a fé desse cego. Ao mesmo tempo que vem do ouvido, é uma fé muito inédita, ela não tem referência. O senhor fez para aquele lá, será que não podia fazer para mim? Não, é uma fé sem referência na história dele e na necessidade dele. Mas isso é a fé, crer no inédito de Deus, no inesperado de Deus, no portentoso de Deus, naquilo que está fora do que a gente costuma ver. Existem coisas que a gente não é muito acostumado a ver, né? Mas elas são possíveis. E essa é a fé desse homem. Agora, o que ele entende dele? Se queres, tu tens o poder de me curar. Não é isso que ele pede, né? Se queres, tem o poder de me curar. Ele não usou a expressão curar. Se queres, tu tens o poder de me
purificar. Então ele não se entendia só como um doente, ele se sentia e se entendia como um impuro. Impuro, ele se sentia impuro para rezar, ele se sentia impuro para estar diante de Deus. Era assim que ele se entendia. Se classificar a si mesmo naquele tempo com essa palavra impuro, era muito mais doído, muito mais profundo e muito mais completo do que se chamar de doente. Se queres, tu tens o poder de me purificar, ou seja, de me religar a mim mesmo, aos outros, a Deus e ao templo. Então o que ele está pedindo para Jesus é um milagre muito completo na vida dele, né? Um milagre muito completo na história dele, na pessoa dele. Deixar de ser impuro, deixar de ser impróprio, deixar de ser incapaz, deixar de ser indigno do próximo, de si, de Deus e do templo. Imaginou você considerar isso de você mesmo? É muito terrível isso, né? E a lepra aqui, que Jesus curou mesmo um homem com lepra, inaugura para nós toda a possibilidade da purificação, né? Essa purificação que é a purificação do pecado, da descrença, desse desligamento de Deus, seja por qual motivo for, né? Tu tens o poder de me purificar, de me tornar puro, de me santificar, de me sanear, né? E me tornar próprio, propício, oportuno para o outro, para mim e para Deus e para o templo. E aí Jesus estendeu a mão e tocou no homem. Há quanto tempo esse homem não era tocado por ninguém, né? Porque eles não podiam ser tocados. Havia a crença que a lepra se pegava só pela proximidade, né? Quanto mais tocar. Então, há quanto tempo esse homem não era em absoluto tocado por ninguém? Jesus toca num leproso. E aqui está, meus irmãos, o que a gente precisa entender, né? Nós não contaminamos Jesus, nós não tornamos Jesus impuro. E quando a gente recebe o toque de Jesus, né, nós vamos experimentar em nós aquilo que está sendo cantado como antífona do canto de aclamação do Evangelho hoje, acho que foi ontem também, deixa eu só ver aqui se eu não me engano. Hoje e amanhã. Amanhã, depois do Aleluia, a antífona própria do Evangelho, que a gente tem cantado, é esse Mateus 8,17, onde São Mateus repete um versículo que está lá em Isaías. Ele tomou sobre si nossas dores, né? Carregou em si mesmo as nossas fraquezas, por suas chagas nós somos curados. Então nós estamos cantando como antífona do Evangelho, hoje e amanhã, esse trecho do profeta Isaías, que São Mateus repete lá em Mateus 8,17, ao sintetizar, né, essas curas e esses milagres que Jesus começa a fazer depois de descer da montanha. Mas veja, quando a gente vai ao encontro de Jesus, sobretudo nos sacramentos, nós recebemos Jesus, mas Jesus também nos recebe. O que é o sacramento da Eucaristia, da comunhão? Essa palavra comunhão. A palavra comunhão diz de duas partes que vão se receber uma a outra. Isso é comunhão. Certo? Isso é comunhão. Então, comunhão é uma palavra, é um substantivo, né? E pode ser conjugado como verbo, comungar, né? Comunguei, comungarei, enfim. Que sugere o quê? Duas partes que vão se tocar, mas uma vai receber a outra, senão não é comunhão. Não existe comunhão entre a água e o óleo, mas existe comunhão entre o café e o leite. Não é isso? Se derramar óleo na água ou água no óleo, existe toque, proximidade, mas não existe comunhão. Se derramar leite no café, tem comunhão. Então não é só o café que está recebendo aquele pouquinho de leite, mas é o leite que também está recebendo em si o café. Nenhuma das duas partes agora é igual mais. Então quando a gente recebe Jesus, Jesus também nos recebe e leva sobre si nossas enfermidades, nossas impurezas e o nosso pecado, a nossa vida e a nossa história. Então, comungar, meus irmãos, não é só vir receber. Comungar também é vir dar. Por isso que antes de receber, a gente oferta. Um recebe o outro. Essa é a grandeza da misericórdia de Jesus. E Jesus, ao receber o leproso nesse toque, não recebe lepra, mas o leproso recebe cura.
Nós não tornamos impuro a Jesus. E Jesus, de algum modo, se apresenta aqui não só como alguém corajoso, mas como alguém misericordioso e como alguém que não é nojento. Tocar numa lepra tem que ter estômago também, vamos, convenhamos, Em que estágio estava essa lepra? Esse homem podia estar muito fedido, esse homem podia estar muito purulento, não é? Esse homem podia estar muito desfigurado, esse homem podia estar com pele, pedacinho de carne caindo, mosca sentando. Como é que estava esse homem? Podia estar num estado assim que o estômago embrulha. E Jesus toca. Toque e não fique impuro. Toque e não fique impuro. Eu quero. Fica curado? Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse isso para paralítico, disse isso para cego, mas nunca disse isso para os leprosos. Eu quero, fica curado. Para esse e para os 10 leprosos depois curado à distância, Ele vai dizer, eu quero, fica limpo. Então é a plenitude da cura. Eu quero, ficar limpo significa, eu quero que você não tenha mais isso na pele, na carne, mas eu quero que você fique restaurado em Deus, religado a Deus, Eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra, diz a palavra, E então Jesus vai dizer algo para ele que chega a ser engraçado e um gatilho, Se você quer que um assunto corra e todo mundo fique sabendo no mesmo dia, o que você tem que dizer para a pessoa que você contou a história? Não conta para ninguém. Estou te falando, mas eu não devia nem estar te falando. Você, pelo amor de Deus, aí não conta para ninguém. Eu acho que eu não devia nem estar falando, acho que até pecado estar falando isso aqui para você, mas é só para você rezar, tá? Vamos ficar. Pronto. Isso é o maior golpe de marketing da história. Você dizer para alguém não conta para ninguém, pronto. Agora todo mundo vai saber, até a hora do almoço. Já está todo mundo sabendo e metade da cidade sabendo errado, equivocado, ampliado, aumentado. Vai virar um sururu tua vida. Jesus vai então dizer para o homem, olha, fala nada para ninguém não, tá? Conta nada para ninguém. O leproso vai contar para todo mundo, Conta nada para ninguém. Mas aqui está a generosidade de Jesus. Gente, quantas pessoas não conheciam esse leproso, Quantas pessoas não tinham acesso a ele, sabiam da história dele? De repente é isso que o homem aparece curado, todo mundo vai perguntar, como é que isso aconteceu? Quem foi que te fez? Portanto, curar um leproso era um baita negócio para o Instagram de Jesus bombar, Aqui Jesus ia fazer 1 milhão de seguidores num dia só. Aqui está a gratuidade de Jesus. O que eu fiz por você, você nunca viu, ninguém é capaz de fazer. Eu que estou fazendo, mas estou fazendo de graça. Entre nós, fique entre nós. Não precisa falar nada para ninguém não. Jesus nunca quer nada de nós, Jesus nunca tem segunda intenção. E aqui tem algo muito importante nos nossos desesperos. Quando a gente está desesperado, e era o caso do leproso, ter uma lepra é uma situação desesperadora. O povo cai em cada golpe, O povo gosta de cada coisa também, e gosta de cada gente, Olha só o critério de Jesus, e de quem tem o Espírito Santo de Jesus. Não precisa falar nada para ninguém. Quanto que é? Não é nada não. Isso aqui é o Espírito Santo de Deus. E às vezes, minha gente, no desespero, quantas pessoas vão atrás de cada tipo de gente, circunstância e possibilidade que não é de graça, Que não é de graça. Então, a gratuidade de Jesus. E quando a gente está vivendo algo muito desesperador, a gente tem que tomar cuidado. Sobretudo com aquilo que se apresenta para nós como solução, mas é uma solução que não é de graça. Não é assim que muita gente vai pedir oração em certos lugares. Não é assim que muita gente quer que você vá atrás do fulano, da beltrana, de não sei o que você nunca nem ouviu falar. E nunca é de graça, é sempre troca, Olha, não digas nada a ninguém, mas, e aqui está o pedido de Jesus, vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Com quem foi que Jesus teve maior dificuldade? Não foi com o povão, nem foi com os leprosos, e nem foi com as pecadoras e os pecadores. A maior dificuldade de Jesus foi com o templo, saduceus, mestres da lei e os fariseus, Então Jesus diz para o homem, olha, não precisa contar nada para ninguém não, mas termina esse ciclo da sua vida.
Como é que funcionava a lepra? Quem é que, de fato, testificava para a sociedade e para a comunidade, né, que a pessoa tinha lepra? Era o sacerdote. Então a pessoa era denunciada como leproso. Denunciado como leproso. Então os leprosos, geralmente, eles se escondiam muito, faziam de tudo para esconder a lepra. Até que tinha um momento que não tinha como esconder aquela lepra, né? Seja porque era no rosto, seja porque era na mão, seja porque em algum momento a pessoa tirou a túnica e alguém viu ali no peito, no braço, em alguma parte do corpo, uma mancha, e aí começa a situação, acho que fulano tem lepra. Então era no templo que o sacerdote, né, identificava e consumava esse fato: você é leproso, sentenciava você. A pessoa tinha que ficar nua, ficava pelada diante de um homem. E aí tocava, olhava e constatava: é leproso. E porque é leproso, toma aqui teu sino e vai para fora da cidade, certo? E aí quando, no último caso, ele queria ou precisava entrar na cidade para alguma coisa, ele precisava caminhar, ele tinha que balançar o sino e ir gritando, falando em voz alta: leproso, 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 até que ele chegasse onde ele queria e fizesse o que ele achou que tinha que fazer. Então, essa era a situação desse povo. Eis que então o homem vai andar na rua sem sino e sem gritar leproso. Ninguém vai acolher, todo mundo vai denunciar de novo. Então ele tinha que ter uma testemunha para ele. Quem era a testemunha de um ex-leproso quando lá quase nunca, muito raramente, alguém era curado da sua lepra ou se acreditava curado da lepra? Quem era a testemunha de um leproso? O sacerdote. Tinha que voltar lá, ficar pelado de novo, ficar nu de novo e ser constatado de novo ao olhar e as apalpadelas e que não tem mais lepra, então devolve o sino. E agora então, antes de apedrejar o que é leproso, antes de mandá-lo prender, antes de espancá-lo até a morte, para ele não contaminar todo mundo, ele pode pedir, não, pergunta para o sacerdote. E as pessoas tinham que ir ao sacerdote, né? Para perguntar: escuta, o fulano está andando na rua sem o sininho lá, o senhor está sabendo? E ele ia dizer: estou sabendo, está aqui o sininho dele. Ele veio aqui, ele ficou pelado, ele tirou a roupa, ele não tem mais lepra, Deus usou de misericórdia com ele, né? Portanto, a testemunha de um ex-leproso, ou de alguém que se crê curado de lepra, era o sacerdote. Por isso Jesus diz: vamos fechar essa história na sua vida. Vamos fechar isso na sua vida. Você precisa encarar o sacerdote de novo. Eu quero, fica limpo. Vai lá agora e corre o risco. Tira toda a roupa. Vamos ver o que ele fala, né? Vai lá e mostra-te ao sacerdote. E faz a oferta que está prescrita na antiga aliança, né? Na lei de Moisés, que os leprosos que ficassem porventura curados tinham que oferecer a Deus, para servir de testemunho para eles. Para servir de testemunho para o sacerdote. Quem é que não subiu na montanha para ouvir a nova lei de Cristo? Os leprosos e quem mais? Os sacerdotes, os fariseus, não subiram na montanha. Vai lá então e leva o teu testemunho para eles, de que a palavra que eu falei na montanha faz o que com a pessoa? Limpa. E quem é que estava lá no alto da montanha falando? Um Zé Mané igual ele? Deus, porque só Deus tem poder para curar uma lepra. Então vai lá e leva esse testemunho para ele, leva essa catequese para ele, leva esse quebrantamento para ele. E foi isso que Jesus fez com um impuro. E aqui está, meus irmãos, a plenitude de uma graça na nossa vida, seja qual graça for. Qual é a plenitude dela? Porque nem toda graça a gente permite que ela fique plena. Às vezes a gente limita a graça de Deus na nossa vida. Qual é a plenitude da graça de Deus na nossa vida? Quando aquilo vira não só benefício para mim, como o leproso, ele ficou beneficiado. Foi embora o mau cheiro, foi embora a dor, foi embora a doença, pode voltar para casa, se tivesse esposa, se tivesse filho, enfim, se tivesse profissão. Olha quanto benefício ele recebeu. Mas a plenitude, o fruto maduro de um toque de Jesus em nós é o quê? O testemunho. O testemunho. E aqui está, meus irmãos, o pecado da ingratidão, né? De não testemunhar. O sacerdote te viu leproso, vai lá para ele te ver curado. Termina isso na sua vida, tem um fruto pleno aqui, né? E com certeza,
Esse gesto do leproso, para aquele sacerdote, que a gente não sabe quem é, também levou um benefício para o sacerdote. Vamos colocar agora um pouquinho no lugar desse sacerdote que a gente não sabe quem é, que ao longo da sua vida e dos seus dias, por várias vezes, tinha identificado pessoas que tinham desenvolvido a lepra, tinha dado a tantos um sininho por causa de um negócio chamado lepra. E depois, passado o tempo, o que esse sacerdote ficava sabendo sobre o fulano que ele identificou como leproso? Que o fulano morreu, que o fulano está morrendo e que o fulano morreu. Essa era a vida do sacerdote no templo, né? Ter uma convicção: a lepra não tem como vencer a lepra. A lepra é invencível, né? Talvez pela primeira vez aquele sacerdote ia receber uma boa notícia: lepra tem cura, nem todo leproso morre. E veja, meus irmãos, a vida é feita também de boa notícia. É ou não é verdade? A vida é feita de boa notícia. Você tem que tomar muito cuidado, né? Tem gente intoxicada de má notícia, intoxicado de má notícia, de sofrimento. Esses dias, no dia que eu estava lendo, que as profissões mais estressantes e desafiantes para o psiquismo humano é médico, enfermeira, psicólogo, psiquiatra e padre. Porque é conviver com o que todo dia? Com alguém que era bom e ficou mal, com alguém que tinha saúde e ficou doente, com alguém que estava de pé e caiu. Essa é a vida. Com alguém que vinha bem e ficou mal. Todo dia, várias vezes por dia. Aí o filho da mãe, o dia que Deus usa de misericórdia com ele, não volta para contar também. Né? Já reparou? Às vezes você faz isso até com o seu médico. Você foi lá, cheio disso, daquilo, ele te passou um monte de remédio para você tomar. Você começou um tratamento de 6 meses. Não foi 2 meses e meio que você começou a ficar bom. Já não foi na volta, não foi no retorno. Às vezes o teu médico está lá em Moarama querendo saber: será que aquela mulher já morreu? Será que aquele homem terminou de infartar? Aquela mistura, né, de ácido úrico com triglicérides, o senhor já é meio cardíaco, né? Assim, vocês estão meta lá na outra cidade, vocês queriam, nunca mais ver, será que morreu? Deve ter morrido, né? Nada, está saudável, está um coco. Manda pelo menos um zap para ele, fala: ó, doutor, eu não voltei, mas tomei, tá bom agora, sarei, né? Vou infernizar os outros mais um tempo ainda nessa terra. Dá uma boa notícia para a pessoa. Gente, aquele sacerdote talvez nunca tinha escutado um testemunho na vida, e ele precisava escutar esse testemunho, né? E um testemunho para predispô-lo a quê? Predispô-lo a Jesus, predispô-lo ao homem da montanha. Porque talvez esse sacerdote carregava no coração que quem era Jesus? Um picareta, um endemoniado, um espertalhão, um poeta, um iludido, sabe? Quantas pessoas têm essa imagem de Deus? Quantas pessoas têm essa imagem da igreja? Quantas pessoas têm essa imagem do evangelho? Que isso aqui tudo ou é picaretagem, ou é para ganhar dinheiro, é ou não é? Ou é coisa de gente iludida, boba, incauta, não é isso? Coisa de gente que não funciona. Hoje é dia de Santo Irineu de Leão, né? Santo Irineu, ele é lá do século II, ele nasceu ali pelo ano 130. E Santo Irineu foi discípulo, né, foi membro da comunidade de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi ele discípulo e ordenado, né, bispo e sacerdote por São João Evangelista. Então ele está muito perto dos apóstolos, né? E é muito interessante, por exemplo, nos escritos de Santo Irineu, e hoje em dia tudo isso é acessível, é só dar um Google. Quando você pega um homem nascido no ano 130, então ele é filho espiritual da paróquia, da comunidade ali, né? Ele vai morrer em Lyon, na França. Mas ele é filho espiritual da paróquia de Esmirna, né, que tinha por bispo Policarpo, que teve por mestre, por catequista, enfim, São João Evangelista. Aí quando você pega São Irineu escrevendo, todos os grandes temas do catolicismo estão lá. O presbitério, com os sacerdotes, o bispo, como ponto central da fé, a Eucaristia, como presença real de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, a Eucaristia como sacramento, não só como ceia, memória, né? O batismo, a crisma, a confissão, o sacerdócio, o matrimônio, né? O início das primeiras já orações eucarísticas,
Tudo isso que é o catolicismo, no seu grande resumo e estrutura, você já encontra tudo escrito lá em Santo Irineu, lá já no ano 150, ele com 20 aninhos de idade, né? Mas Santo Irineu viveu um tempo, né? E a igreja sempre vive, enquanto houver igreja haverá turbulência, mais dentro dela do que fora, né? O gnosticismo, então, Deus numa busca da gnose, do conhecimento, né? Então veja, mas no tempo dele, uma gnose extremamente misticoide. Então grupos dentro da igreja da fé, né, que se atribuíam uma santidade, uma unção interior, uma plenitude do Espírito Santo, onde a igreja enquanto comunidade, sobretudo no magistério dos bispos, era tido como coisa cafona, brega, não precisa disso. Nós somos tão elevados espiritualmente que não precisa dessas coisas, não é? Mas hoje, na igreja, sobretudo de hoje, né, o nosso gnosticismo ele é um pouco outro. É esse extremado racionalismo, né, que lê o Evangelho como se estivesse lendo a história da Chapeuzinho Vermelha. Jesus como uma parábola inspiradora, pacificadora. Jesus como uma coisinha fofucha, cafoninha, e que talvez só serve para as vovó. Né? Jesus é coisa para criança, não é isso? Para nenezinho e para quem é muito velho. No parênteses que existe entre a gengiva sem dente da criança e do velho que ficou banguelo, Jesus não cabe nesse mundo. Jesus não cabe nessa vida. Esse tipo de gnose de Deus a gente tem nas nossas famílias. Você tem com seus filhos, tem com seus netos, a gente tem com os nossos primos, não é? Um bando de intelectualzinho rapá de tacho não aguentava 5 minutos de conversa comigo. 5. Olha eu sendo bonzinho. 3 minutos estava na lona já. E que tem o evangelho, a igreja, por coisa de velho, coisa de criança, coisa de pobre, coisa de idiota. Porque ele agora, imagina, terminando o 2º aninho de direito na Unipar, imagina que ele vai acreditar nessas coisas. A gente convive com isso hoje. Ai mãe, ai vó, ai pai, não é assim não precisa dessas coisas. Não. Jogam o evangelho, Jesus e a igreja fora, porque são muito, nossa como eles são inteligentes, meu Deus, eles são assim, inteligentes que chega a dar dó. Inteligentes que chega a dar dó. Lá no início se jogava a igreja fora, não por essa intelectualidade, mas por um misticismo, uma coisa assim, uma espiritualidade cheia de visagens e visões, né? Hoje, por causa desse lado muito racional, né, que faz então com que o evangelho pareça algo inócuo, algo brega, cafona. Não precisamos dessas coisas. E isso está muito dentro da igreja. Essa relativização do bem e do mal, do pecado, da moral, dos sacramentos. Está todo mundo salvo, vale tudo. Se você se sente em paz com Deus, não existe mais objetividade em nada. Vamos embora, vamos para frente, porque imagina, não precisa dessas coisas. Então veja, meus queridos, talvez fosse assim que esse sacerdote, que a gente não sabe o nome, via, sentia e pensava Jesus, né? Diante de Jesus, ele ficava à espera de uma grande epifania à la Moisés do Antigo Testamento, ou diante de Jesus, olhava para Jesus e escutava falar sobre esse tal Jesus de Nazaré e se arrogava numa inteligência que, imagina, bem-aventurados os pais, bem-aventurado nada, não sei o quê. Imagina, se te bater de um lado, tudo que Jesus ensinou no alto da montanha, isso é coisa para véia, isso é coisa para bobo. Vai lá e dá o teu testemunho para ele, né? Portanto, meus queridos, nosso testemunho é coisa muito importante, não só para a nossa vida, mas na vida do outro. E aqui está a plenitude e o fruto maduro de alguém tocado por Jesus. Alguém que tem o que dizer agora. Alguém que tem o que dividir agora. Alguém que tem o que testemunhar agora. Para além das discussões de direita e esquerda, de gente que quer uma igreja mais espiritualizada, pentecostalizada, uma igreja mais cheia de visões, revelações, místicos e segredos.
e aqueles que dentro da igreja querem uma igreja mais racional, sociologizada, psicologizada, coachizada, seja lá o que for, onde estão aqueles que têm o que dizer a respeito de Jesus? De Jesus. O que Ele fez e faz em mim e por mim todo dia da minha vida. É isso que o mundo carece, e não desse tipo de conversa, né? Então, vai lá e se apresenta, né? E devolve o sininho. E agora volta a viver. E se alguém te perguntar, você pode dizer quem foi que tirou o sininho. Jesus, o homem da montanha. E tudo aquilo que foi dito lá em cima tem o poder de purificar o ser humano, não só de curar o corpo, mas como de nos purificar e de nos religar a Deus.